Ar, primeira edição. Terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, pelos aplicativos também, tanto de rádio quanto o aplicativo exclusivo da Folha FM para você baixar aí no seu smartphone e ouvir, seguir, curtir, compartilhar toda a nossa programação. São 7h06, muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com a previsão do tempo para hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, mais um dia quente, com parcialmente encoberto, né, durante o dia, aquela variação, como ontem também, né? Boa parte nublado, depois com sol, mas a probabilidade de chuva hoje é de 80% e a previsão é de que chova aí pelo menos 16 milímetros a partir das 18 horas de hoje. Máxima de 33, mínima de 24, agora faz 25 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar a partir de 7h30 da manhã com o deputado afastado, Glauber de Medeiros Braga, Glauber Braga, a partir de 7h30 da manhã. O Glauber estará conosco aqui para falar sobre a sua tentativa de reeleição à federal ou a governador, que será debatida, né, em visita também aqui na região, visita a região para debater se lançar a deputado federal ou governador. Depois vamos falar sobre o assunto que foi, né, nacional também, ganhou aí a mídia nacional. Aliás, o Glauber tem influência nas redes sociais, tem mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, então ele está sempre ativo ali e deu uma repercussão muito grande, que foi a suspensão do seu mandato após a agressão de militantes do MBL. Então, as causas e consequências disso. Por fim, vamos pedir ao Glauber para fazer aqui uma projeção baseada sempre nas pesquisas. A presidente da República, governador e senador do Rio de Janeiro sobre as eleições 2026. Bom, daqui a pouco conectado, então, a gente faz aí a devida apresentação e começa essa conversa lá com o nosso convidado. E hoje com a gente, Aloysio Abreu Barbosa. Só mudar essa dinâmica aqui, deixar essas manchetes do portal folha1.com.br para a gente otimizar esse tempo. Tem muita informação lá e uma delas, inclusive, é destaque lá no portal Folha 1, que está no blog Opiniões, com a seguinte manchete, está aqui, ó, na capa do portal folha1.com.br. Entrevista com o Garotinho, abre aspas, por que pais sem bacelar no páreo precisaria de Vladimir? É uma pergunta e a gente vai entender esse contexto já já. Deixa eu só anunciar aqui o Folha no Ar, que é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional,
qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e também de Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Bom, a manchete do portal é destaque aqui nessa entrevista que Aloysio Abreu Barbosa fez com o ex-governador Antony Garotinho sob as sombras das casuarinas. Aliás, Aloysio, vou trazer o seu bom dia e já começar esse... Porque, assim, vamos falar sobre essa entrevista. Só essa entrevista dá aí um programa inteiro, então vamos otimizar aqui o tempo. Mas as tão indesejadas casuarinas por alguns, né, pelo meio ambiente, são árvores consideradas exóticas e invasoras e precisam ser retiradas. Estou estudando um jeito aí de retirar essas árvores ou não deixar nascer outras através daquela, né, produção natural das sementes e tal, e a hora que essas aí morreu, não volta mais. Mas em compensação, né, muita gente achando ruim por isso, inclusive por causa das sombras. Essas sombras das casuarinas têm protagonizado aí encontros interessantes, importantes da política aqui da região. Teve um recente que Garotinho se encontrou com o Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos, que foi seu ex-aliado. Não sei se eles fizeram as pazes também, assim como ele fez com Arnaldo antes de Arnaldo falecer. E agora, na última das sombras aí da casuarina, foi você que teve a oportunidade, junto com o Tiago Vigílio, de conversar com o Garotinho. E eu queria que você falasse, comentasse pra gente como é que foi essa entrevista, esse papo. Eu li, tem muita coisa ali interessante, inclusive sobre a saída de Vladimir, para onde ir ou não. Enfim, vou deixar você explicar pra gente como é que foi essa conversa lá. Bom dia, Aloysio, bom dia. Bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Quem está na técnica hoje? Marcelo ainda, Beto está de férias ainda. Bom dia, Marcelo na técnica. Beto, depois do derrota anteontem para o Corinthians, vai levar mais um mês só de dor de cotovelo. Atestado, dor de cabeça. Na qual também me incluo, né? Mas, enfim, bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham nesses inícios de jornada de segunda a sexta, os taxistas, motoristas de aplicativo, professores, e não chega a ser uma categoria, mas uma condição, os pais de alunos que vão deixar os filhos na escola de carro, com o rádio do carro sintonizado na 98.3. Bom dia. Nogueira, na verdade, estava para acontecer esse encontro há algum tempo. Eu sou amigo de Tiago Vigílio, que o jornalismo, você deve ter isso também na rádio, você tem aquela fonte que, com convívio profissional, acaba se tornando amigo, né? Então, o Tiago Vigílio é uma pessoa amiga, uma fonte que se tornou uma pessoa amiga, né? E a gente se encontra ali, porque eu veraneio em Atafona desde os anos 70, né? Desde criança. E Tiago passou teve uma residência lá e tal, e passou a ficar lá também. Então já se encontrou lá algumas vezes e tal. E realmente, essas casuarinas ali de Chapéu de Sol, casuarina, como se falou, é uma planta exógena, é natural da Austrália, da Polinésia, ilhas ali do Sudeste Asiático, né? Que foi trazido para cá, e eu não vou entrar nessa discussão ambiental, embora seja uma árvore, eu tenho em casa, né? É uma árvore que cresce rápido, né? E produz uma sombra muito aprazível, né? Aquelas sementinhas duras que quando a gente cansa, a gente pisa, usa para jogar um no outro, seca, né? Na verdade, esse encontro estava programado para acontecer no sábado. Houve E eu esse final de semana nem fui à praia. Eu
eu ia ficar aqui justamente para poder ver o jogo do Flamengo melhor no domingo. Né? Aí, no sábado, houve um contratempo, um garotinho do Rio do Rio para praia. Houve também aquele protesto aí no sábado de manhã, que os parentes do casal que foi atropelado por um médico, morto, né? Fecharam a BR-356, Campos Tafona, ali no trecho do Açu, do acesso ao Açu. E sábado, então, ficou contratempo, aí marcamos no domingo de manhã. Né? Cheguei lá, acho que fui dirigindo, cheguei lá fui para poder voltar, né? Cheguei lá umas 9h30, talvez. Aí o Thiago me recebeu, fomos ao fundo da casa, estava lá na área de lazer do fundo da casa, garotinho, Juninho, que é primo de Thiago e vereador de Campos, né, Juninho Virgílio, e garotinho, nos cumprimentamos e estava muito calor, eu estava batendo ali na manhã naquela área de lazer, e Juninho chamou a gente para embaixo das casuarinas, ele falou, aqui é parte de casa, só que aqui a mesa anda de acordo com o sol, né, o sol vai andando, a sombra também vai andando. Aí ficamos lá um tempo, garotinho inicialmente não saiu, ele está com essa coisa das denúncias que ele está fazendo, ele está nota com segurança, né? O próprio Cláudio Castro disponibilizou segurança para ele, né? E o segurança tinha saído com Rosinha. Então, e Rosinha aperta garotinho, não deixa ele se expor, né? Então, quando Rosinha voltou com segurança, o segurança saiu, ele saiu e tal, e uma conversa, começamos a conversar, né? E o garotinho tem muita história em comum, né? Muita coisa que ele passou quanto político, muita coisa que eu passei quanto jornalista. Ele é um pouco mais velho que eu, mas assim, da transição da ditadura para a democracia, né? O começo de carreira dele, a política em Campos, como é que era. Eu estou nessa desde 89, né? E tenho memória dos governos militares, do governo Geisel em diante, tenho memória do governo Auniares em diante, em Campos, né? Me lembro bem do último governo Zezé, minha mãe foi secretária do governo Zezé, e começou a falar com o garotinho, né? Aquela coisa. Começou a falar umas coisas, e foi chegando mais presente, né? E começou a falar umas coisas, assim, muito interessantes. Cara, falando, acho que uns 30 minutos, assim, meia hora, ou 40 minutos, eu falei, garotinho, beleza, mas isso tudo você está falando em off, né? Não, estou falando em on. Eu falei, pô, então calma aí, Juninho, me arruma aí um papel e caneta. Aí peguei o papel e caneta e comecei, falando em on, comecei a anotar, porque né, com certeza não ia lembrar de tudo, né? E aí foi entrevista rolando, acho que foi até meio-dia e pouca, né? A gente andou ali um pouco com as sombras, né? Com a mesa e as sombras. E assim, interrompida muitas vezes, porque passavam muitas pessoas para falar com o garotinho, né? Teve gente que passou, teve um que passou e reclamou, não fala mal do Thiago Rangel não, e tal. Falou de longe assim, mas olhou para o segurança e saiu. Então, o segurança estava onde ficam os carros, na Atlântica, a gente estava mais para dentro, né? Aí pararam várias pessoas, o André Oliveira parou para falar com ele. Quem passou inicialmente, correndo, fazendo corrida, né? E aí o Thiago falou, Madalene? Eu falei, não sei, cara, eu só vi quando a gente já tinha passado, não vi direito. Eu estava de costas para a Atlântica, né? Frente para Garotinho, a gente estava na cabeceira, né? A mesa em posição transversal, a Atlântica estava de costas. Quando virei, ela tinha passado. Na volta era ela parou para falar com o garotinho. E a primeira vez, e até ela veio, eu conheço a Madalena há muito tempo, ela é muito amiga de Ícaro, né? Meu filho. E aí ela falou, veio caminhando assim, ó, primeiro eu vou falar com o governador. Eu falei, não, Madalena, lógico, era aqui, primeiro o governador. Aí conversaram muito tempo, o garotinho reconheceu a
a boa atuação que ela teve na eleição municipal. Eu também falei da conversão de votos boa que ela teve, que é um dado de pesquisa, na conversão, você não é conhecido, você é conhecido, quantos desses votos você converte? Tinha uma taxa de conversão que é fundamental para um candidato pouco conhecido, né? Você pode ser conhecido e a conversão ser ruim. E, tipo assim, 30% desconhece, você passa desconhecido por 20% e converteu, sei lá, 1%, a taxa de conversão ruim. Converteu 8%, a taxa de conversão boa, entendeu? Enfim, aí várias pessoas, e populares por família, camelôs e tal. E aí eu tinha um compromisso em Campos para o almoço, né? E eu falei, ó, tá chegando minha hora e tal. Depois ele iria para uma homenagem que ele recebeu no Grosseiro para Clube. Até me convidaram para ir, mas eu tinha falado que eu tinha esse compromisso para o almoço aqui em Campos. E aí nos despedimos e eu vim para Campos. Eu falei, por conta do jogo do Flamengo 4 horas, não vai dar para tirar essa entrevista agora no domingo. Eu falei, e depois do jogo eu vou ter bebido, eu não trabalho com álcool, né, subfeito de álcool, mesmo que seja pouco. Fiz uma provinha, que eu sabia que ia gerar muito interesse, né, até porque eu, garotinho, eu, enquanto jornalista, enquanto político, a gente se enfrentou algumas vezes e gerou aí meio que um climão na cidade, como se trata de eu, garotinho, né? Perdão, devido à ordem, garotinho de mim, né? Como se trata de nós, né? E coloquei ali a provinha, botei uma chamadinha, uma provinha, uma declaraçãozinha, ele falando que se os dois, ele e Vladimir fosse candidato federal, em quem que a Rosinha ia votar? Na mãe ou no filho? Chamou atenção, e a entrevista toda eu dei na segunda, ontem, né? Fiz durante a manhã e publiquei no início da tarde, a entrevista. E deu uma grande repercussão. Não, e que me ligaram, amigo particular me ligou, falou, Nogueira Luiz tá junto com... É que essa coisa, né, você sabe como é que é política, né? Tá junto com o garotinho agora? Eu falei, mas e eles eram contra? Eles eram separados? Eu não entendi que sua pergunta. Porque a Luiz é jornalista, garotinha política, não sei qual era. Não, rapaz, estão aí na foto, aí sentados, tomando coisa aí, tomando... Ele não falou que estava bebendo, não. Falou que estava tomando alguma coisa na sombra da casuarina. Aí que eu fui ver. Eu estava também viajando, aí que eu fui ver o link que você tinha postado, tinha também mandado aqui no grupo, aí eu fui ler a chamada que você fez, que é muito interessante. A concepção das pessoas é interessante também, né? Como é que tá junto, ou tá separado, e não sabe dividir o que é jornalista, o que é radialista, o que é a profissão de cada um. Mas, Luiz, aqui, eu li, claro, evidente, logo depois que você postou na segunda também, e, cara, muita coisa ele fala ali, assim, como você já disse, a gente falou, é muito interessante, cara. Inclusive, ele fala sobre a possibilidade, isso que você colocou, a possibilidade da saída de Vladimir para ser federal ou para ser vice. E aí fala também sobre essa questão do mais do mesmo, que é a provável briga entre o vice e o prefeito, como aconteceu com ele desde lá do início, com o Sérgio Mendes, com o Arnaldo, enfim. E qual o resumo que você faz dessa conversa aí com ele, que, aliás, ontem teve também reunião na prefeitura com o secretariado todo, o vice e Vladimir, né, deixaram muito claro a parceria deles, né, renovada, e tirou todas as dúvidas que tinha aí. O próprio vice também esclareceu, o Frederico falou sobre qualquer mal entendido em fala aí, em vídeo, que não existe nada disso, que tem o relacionamento dos dois é baseado na confiança. Garotinho, claramente, assim, é a minha percepção da entrevista, né?
Ele claramente não quer que o Vladimir saia da prefeitura para se candidatar. Ele acha que o Vladimir deveria concluir o mandato. Né? Ele fala que tem uma certa razão, que Vladimir se elegeu federal em 2018, saiu em 2020 para se candidatar a prefeito, então concluiu o mandato federal, depois se reelege prefeito, as 2 vezes com o Frederico na chapa, né, como vice, e se concluiu o segundo mandato, vai vir agora federal de novo. Ele fala que não há coerência desse movimento para eleitor, né? Mas também, Garotinho se elegeu em 96, prefeito, e saiu para ser governador, deixou o Arnaldo, né? Arnaldo ficou em 97, não, 98, isso foi em 98, né? 98, deixou Arnaldo depois se reelege em 2000. Então, olhando aí o passado do Garotinho, também ele não foi intercalado como foi no caso do Vladimir, né? Mas ele realmente não concluiu aquele mandato. Eu me lembro que na época até ele fez o plebiscito para dizer se ele podia ou não e tal. Sair, você lembra disso, né? A gente tá ficando velho. A gente, 98, 97, 98, esse plebiscito que rolou. Enfim, mas isso faz parte. Eduardo Paes se elegeu prefeito dizendo que não sai para ser governador, vai sair para ser governador. Política, como diria Magalhães Pinto, é como nuvem, né? Cada hora que você olha está no lugar. Mas como era uma entrevista, assim, eu não fiquei colocando... E tinha muita coisa para falar, tinha pouco tempo, e tinha assim, muita gente passando que veio falar com ele, então interrompia. E era bom, assim, carisma de Garotinho, posso dizer, de olhos vistos, continua absolutamente em dia, tá? A gente ouve falar, Garotinho não é mais o que foi, tá? Não. É mais liderança? Não, amigo, fica do lado dele um tempo. E passou a gente, como eu disse, provocando e tal, papá, entendeu? Teve dos dois lados. E ele, né? faz o quê quando o cara provoca ele? Não faz isso, fala mal de Thiago. Dá risada. Ele dá risada? Não, eu vou falar, avisa o deputado que vem pior ainda. É Garotinho, né? Mas assim, ele tá mais na expressão, ele tá contundente ainda no conteúdo, mas na forma ele tá mais sereno. Acho que a idade traz isso, né? A experiência, né? E em relação ao Frederico, ele, como você falou, ele citou os casos aí dele com o Sérgio Mendes, dele com o Arnaldo, né? Os dois ele rompeu depois. São duas coisas. Primeiro, o Garotinho quer concorrer federal e tem a questão familiar, né? Dos dois, pai e filho concorrer no mesmo mandato, para o mesmo voto, para o mesmo eleitor, né? Então tem o interesse dele particular nisso também, o interesse político dele, que é legítimo, né? Como do filho também é. Mas talvez, assim, Aloysio, se me perguntar, da onde o Beto Henrique? O Cláudio Henrique, daí você, o Cláudio Henrique, o Cláudio Nogueira, daí você me pergunta, tem voto para eleger os dois? Eu acho até que tem. Porque Garotinho tem muito voto, hoje o Vladimir não tem, na Baixada, na Serrana. Garotinho é uma figura estadual e nacional, né? Vladimir é uma figura no auge do seu regional. Vladimir também é outra pessoa que sai na rua, é igual sair com a ator da Globo, né? Igual sair com a ator de Hollywood. Então, tem um certo... Eu acho, se me perguntarem, que há voto para eleger os dois, sobretudo porque o Garotinho tem muito voto. O Garotinho tem voto pelo Sul Fluminense, pô, entendeu? Perdão, pode falar. Não, só completando essa questão do voto, se houver um entendimento entre os dois, para não haver atrito em local de busca de voto, aí fica mais tranquilo ainda, eu diria assim. Né? Embora seja difícil, na eleição ali é difícil, sabe, Nogueira? É difícil. Parinha pouco é meu primo primeiro. Papai, você falou isso, papai, não vai a Guarulhos, não, deixa eu... Como é que você... Guarulhos aí. O cara sempre acha que pode ser... Até porque
você ter votação não só para ser eleito, como você ter votação para ter uma votação consagradora, isso vai diferenciar sua posição na Câmara, entendeu? Ah, vem Nogueira aí que teve 38 mil votos. Vem a Luiz que teve 380 mil votos. Nogueira tem a mesma cadeira que a Luiz, mas não tem o mesmo prestígio que a pau, entendeu? A votação que você teve... fulano passou em primeiro no Enem, fulano passou na rebarba do Enem. Ele é recebido de maneira diferente na universidade. Né? O desempenho dele na classificação dá uma expectativa diferente sobre o mandato dele, né? Enfim. E sobre o Frederico, ele fez muitos elogios ao Frederico, pessoalmente. Né? Mas falou que o Frederico é da gestão privada, né? Que não tem grupo político. Enfim, ele teme, garotinho, realmente, que uma vez o grupo... Porque a gente tem que lembrar que o grupo foi apeado do poder no primeiro eleição, um turno único, por Rafael Diniz em 2016. Depois de 2 governos sozinhos e tal, estava desgastado, material desgastado. E Rafael não fez um bom governo, por isso que eles voltaram, né? Mas, o que ele teme é que o grupo, se houver uma ruptura entre Vladimir e Frederico, que o grupo, eles percam um grupo de novo. Talvez seja difícil reconquistar o poder em Campos. Se isso acontecer, Frederico e Vladimir garantem que não. Bom, para quem está acompanhando a gente pelo rádio e também pelas redes sociais, desculpa, acabei interrompendo o seu bom dia, Luiz, mas vou deixar você trazer aí o bom dia do deputado Glauber Braga, já devidamente conectado com a gente aqui, Luiz, por favor. Você ia dar bom dia a ele, fica à vontade. Bom dia, deputado. Como é que está aí a viagem aí pela região? Bom dia, Luiz, bom dia, Nogueira, bom dia a todos que estão nos acompanhando, obrigado por essa oportunidade nesse momento. Eu ainda estou na região dos Lagos. Desde domingo eu comecei a jornada até de 1 a 6 de fevereiro, onde eu vou estar passando por 18 cidades. Daqui hoje o último compromisso é em Rio das Ostras, e a partir de então eu vou fazer a região norte e região noroeste a partir de amanhã. Mas a jornada está sendo excelente, todos os encontros e as reuniões estão sendo muito positivas. E como é que está a sua agenda em Campos amanhã, deputado? Vamos lá, deixa eu pegar aqui todas as... Bom, eu estou num encontro que vai estar acontecendo no Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento a partir das 18 horas, onde a gente faz uma reunião com 3 pontos específicos. A gente discute um programa de governo para o Estado do Rio de Janeiro, discute a conjuntura nacional e internacional e discute também a tática eleitoral. Na discussão da tática eleitoral, eu faço uma pergunta direta para as pessoas, se eu devo ser pré-candidato a deputado federal ou pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro. A reunião no Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento, ela é aberta, todas as pessoas que quiserem ir participar, acompanhar esse encontro, estão convidadas para estar junto com a gente, né? Quem se sentir confortável em participar da deliberação, porque a gente faz uma votação para a definição da tática, pode fazê-lo, mas quem só quiser participar da discussão ou observar, estão todos e todas convidadas para o nosso encontro amanhã no município de Campos. O senhor adiantou, essa sua peregrinação pela região dos Lagos, norte, noroeste fluminense, ela traz também esse caráter plebiscitário sobre o seu futuro na eleição de outubro, né? Se o senhor deveria ser candidato a governador, se deveria ser candidato à reeleição como deputado federal. Qual tem sido até agora o retorno que o senhor tem tido da militância do PSOL? Aloysio, você sabe que nesses encontros vai para além da militância do PSOL, né? Verdade. Pessoas filiadas a outros partidos políticos, pessoas que não têm filiação. A coisa está muito apertada. Ontem a gente fez o balanço das votações até aqui, dos 12 encontros já realizados, nós vamos totalizar 50 encontros até o final de março, está 52% a 48%, 52%.
votando e defendendo a candidatura ao governo do Estado e 48% defendendo a candidatura para deputado federal. Essa margem estava maior para o governo do Estado, mas eu acho que teve um efeito grande na posição das pessoas, o fato do mandato ter sido suspenso, o que aconteceu em Brasília, os últimos acontecimentos, todas as últimas 3 reuniões, elas foram realizadas depois desse episódio, né? Depois dessa etapa. Tanto é que nas 3 reuniões de ontem, venceu a votação para a candidatura de deputado federal. Até então, você tinha uma dianteira aí de 58% para a candidatura ao governo do Estado. Meu pai, ele participou de 3 reuniões, ele não votou em nenhuma, ele ficou observando, e ele definiu bem o sentimento das pessoas. Ele diz, olha, a deliberação, a votação, a escolha para deputado federal, ela é concatenada com vários argumentos racionais. E a candidatura para o governo do Estado, ela é emocional. Temos que ir vencer, não podemos deixar que o Rio não tenha alternativa. Eu não concordo exatamente com ele, porque eu acho que as duas posições têm um misto de uma definição racional e emocional, mas esse é o sentimento das plenárias que a gente tem tido. As pessoas saem com muita motivação, com muita vontade de estar fazendo a luta, de estar fazendo a disputa política. Nesse momento, respondendo a sua pergunta, por uma dianteira pequena, 52% a 48%, está ainda prevalecendo a decisão pela candidatura ao governo do Estado. Deputado federal Glauber Braga, assim, como é que é? Eu fico pensando, a gente está conversando aqui, fico pensando como é que é fazer política nesse momento em que, particularmente, o Estado do Rio, o pêndulo dele está agarrado, está travado ali na direita. No Estado do Rio pelas últimas eleições, o Estado conservador. Cláudio Castro, que é bolsonarista, ganhou em 91 dos 92 municípios do estado. Ele só perdeu em Niterói porque o prefeito de Niterói era candidato, né, na última eleição. E o Rodrigo Neves tem, né, sempre uma aprovação grande lá em Niterói. E aqui na nossa região, que você chegará amanhã, são 22 municípios no total, sendo que 16 deles votaram em Bolsonaro na eleição para presidente. É só um parâmetro para eu te fazer a pergunta. Como é que é você vir para cá, claro, na nossa região, mas como é que Estado do Rio de Janeiro como um todo, você trabalhar com o pessoal que é de esquerda e mostrar para essas pessoas conservadoras que essa coisa não é bem assim, não existe uma pauta de liberalismo, e sim também de luta pelos direitos das pessoas. Como é que é isso? Mestre Nogueira, o pêndulo do Estado do Rio de Janeiro já está agarrado para a direita faz bastante tempo, né? Ou seja, de governadores eleitos, o último que a gente teve de esquerda, porque Benedita assumiu por um espaço de tempo curto, em substituição a Garotinho, né, que ela era vice do Garotinho, o último foi Leonel Brizola. Depois de Brizola, a gente teve uma sucessão de governos com uma linha prioritariamente à direita, com uma variação aqui ou acolá, mas prioritariamente à direita. Alguns com mais programas sociais, outros um programa social praticamente nenhum, né? E um investimento numa pauta ou numa orientação exclusivamente punitivista, muitas vezes na goela e no gogó, mas mantendo relações evidentes com o crime organizado. Eu cito sempre esse exemplo. Brizola e Darcy Ribeiro, eles implantaram, construíram, durante seu governo, mais de 500 CIEPs. Cláudio Castro, durante o seu governo, ele inaugurou uma escola. Uma escola. É a situação que a gente tem hoje no estado do Rio de Janeiro. Bom, partindo desse pressuposto, Cláudio Castro, ele não estava bem avaliado até muito pouco tempo. Nas pesquisas Atlas, que antecederam a matança da Penha e do Alemão, qual era a popularidade de Cláudio Castro? Em uma delas ele estava em penúltimo na avaliação de todos os governadores do Brasil,
Até então, ele só estava na frente da Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Ele estava atrás de todos os outros governadores. E na última, que o Atlas divulgou, antes da matança, ele estava em último lugar na avaliação entre todos os governadores do Brasil. Ele repete uma fórmula que ele já tinha, então, utilizado há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, o que ele fez? Ele fez a matança do Jacarezinho e privatizou a distribuição de água. Pegou esse dinheiro e distribuiu entre os municípios para garantir a sua reeleição. Ele procura repetir essa fórmula agora, com a matança da Penha e do Alemão, e inicia um processo de privatização da produção de água da SEDAI. Nesse processo de privatização da produção de água, a expectativa era: pega o dinheiro, distribui entre as cidades e garante agora não a sua reeleição, porque ele não pode ser mais candidato ao governo, mas a sua eleição ao Senado Federal, porque ele se afasta agora para poder disputar uma vaga ao Senado. Por que eu te digo isso? Eu te falo isso para dizer que a nossa pré-candidatura, se ela for consolidada, vai ser dizendo a verdade, demonstrando as mazelas do Estado do Rio de Janeiro e propondo um projeto alternativo, firmado em princípios, mas firmado também na vida cotidiana, na realidade das pessoas. É uma pré-candidatura para defender reestatização da SEDAI. Ah, mas isso é impossível, isso é uma utopia. Não, não é não. O processo de reestatização tem acontecido nos mais variados locais do mundo, de maneira intensa, e nós não estamos falando aqui nem em quebra de contrato. Nós estamos falando em reestatização a partir do não cumprimento do contrato, daquele péssimo contrato, mas do contrato já firmado pelo próprio governo do Estado do Rio de Janeiro, que facilitou, que privatizou a distribuição de água. Nós estamos falando de uma pré-candidatura para falar que a gente vai fazer o processo de tarifa zero nas barcas, no trem, no metrô. Ah, mas isso é impossível, é inviável. Não, não é não. Nós estamos falando de aproximadamente de 3 a 5 bilhões de reais que podem ser trazidos a partir da renegociação da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União, que foi de aproximadamente 5 bilhões, e também de uma reavaliação de isenções fiscais, e parte significativa delas não traz nem a contrapartida necessária de empregos para o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a taxa mais alta de desemprego entre jovens de 19 a 25 anos, dados do IBGE, do primeiro trimestre do ano passado, do Brasil, com mais de 20% de desempregados. Então, é evidente que num cenário como esse, você tem uma violência urbana crescente e um projeto que não diminui índices de violência de maneira estruturada. Nós vamos demonstrar, quer dizer que só com ações de educação você resolve os graves problemas de segurança do Estado do Rio de Janeiro? Não, de forma alguma. Também, mas a gente tem que ter investimentos em programas de redução de violência que, de fato, não sejam programas de goela ou simplesmente para amplificação do poder político de um grupo e que não tem nenhuma evidência científica na diminuição dos índices. O Rio de Janeiro não tem um plano estadual de redução de homicídios. Então, respondendo à tua pergunta, Nogueira, de maneira frontal, é apresentando um programa que, de fato, modifique a vida das pessoas e que fale a verdade. O que eu me comprometo com vocês é que, se eu for pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro, eu não vou ser um pré-candidato morno. Eu não vou ser aquele de gravatinha que vai estar participando do debate e só fazendo uma apresentação de propostas como se tivesse um caráter pseudo, falsamente técnico. Não, nós vamos apresentar propostas consistentes e fazer um debate político mostrando que o Rio de Janeiro está afundando com sucessivos governos de direita e que tem que ter um governo agora do campo popular. A gente precisa chacoalhar essa política do Estado do Rio. Deputado, assim, tentando analisar com base, logicamente que o nome do senhor não está em uma pesquisa de governador. Se você está precisar fazer Intel anterior
operação policial nesse complexo do Alemão e Penha, não foi só a Transitel, Quest, ela está em Big Data, a Caixa está muito mal avaliada em todas as pesquisas, né? E a partir dali, todas as pesquisas deram uma elevação estratosférica, uma coisa, um movimento raro em pesquisa eleitoral, né? Tanto a aprovação de governo quanto a intenção de voto para senador, que é o cargo que ele pleiteia, né? Mas, de fato, o Estado do Rio de Janeiro tem se mostrado um Estado conservador. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Para além de Brizola, é bom lembrar, em 2014, por exemplo, na eleição presidencial, primeiro turno, a Aécio ficou em terceiro, no Estado do Rio de Janeiro. Primeiro foi Dilma, segundo foi Marina. Duas candidaturas de esquerda ficaram à frente da candidatura de centro-direita, né? Aquele tempo do PSDB que a gente falava que era feliz e não sabia, PT e PSDB, né? Agora a polarização alcançou graus bem mais acirrados. No entanto, é fato, em 2018, Bolsonaro ganhou o primeiro turno, ganhou no segundo turno, com boa vantagem, e assim foi também em 2022. Diminuiu porque Lula tem mais consistência que Haddad. Nogueira citou, por exemplo, aqui no Norte e Noroeste, dos 22 municípios, Lula venceu em 6, em 2018, segundo turno, né? Foi em um, Laje do Muriaé. Foi o único município que Lula venceu, né? Enfim, pragmaticamente, vou voltar, embora não tenha pesquisa para afirmar, porque não tem o nome do senhor para governador, acho que nenhum analista vai dizer que a reeleição a deputado não é menos difícil do que uma candidatura a governador. Eu falo em termos de sucesso, de êxito nas urnas, né? Não seria pragmaticamente um erro trocar uma coisa que parece ser mais certa por uma coisa que parece muito incerta? Aloysio, só fazer uma observação antes de responder a sua pergunta. Duas pesquisas colocaram o meu nome, né? E nas duas pesquisas eu apareci em segundo lugar. Uma delas foi a pesquisa GERP, onde aparece o Eduardo Paes numa dianteira grande, com 30 e tantos %, e eu apareço em segundo lugar com 7%. Através, claro, uma diferença grande, mas sem ter lançado uma pré-candidatura. E atrás, 10 nomes figurões da política tradicional aí do Estado do Rio de Janeiro. Entre eles estavam nessa pesquisa Washington Reis, Garotinho, Márcio Canella, o próprio ex-presidente da Assembleia Legislativa, todos atrás, né? Eu pontuando com 7% na segunda posição nessa pesquisa GERP. É evidente, você está coberto de razão no que diz respeito, Aloysio, a uma avaliação pragmática do cenário eleitoral. É muito mais provável uma reeleição de deputado federal. Eu estou no 5º mandato como deputado federal e é bem provável que, para uma reeleição, não existe eleição definida previamente, mas é muito provável, a partir daquilo tudo que aconteceu, e a gente sente na rua também, as pessoas querem dar uma resposta à perseguição tocada por Lira e companhia, pela suspensão das denúncias que o mandato fez do orçamento secreto, em retornar à Câmara dos Deputados. E eu considero, inclusive, como uma ampliação significativa da votação em relação às eleições anteriores. Agora, eu pergunto, e evidentemente, se essa for a decisão das pessoas, eu o farei com garra, com disciplina, com determinação. Não vai ter corpo mole para a candidatura de federal, não. Ou seja, vou colocar todas as minhas energias se essa for a decisão ao final das 50 reuniões. Mas uma pergunta que eu faço, ou seja, como é que a gente pode querer outros resultados se a gente não ousar apresentar para a população do Estado do Rio de Janeiro uma proposta diferente e, além disso, a gente não ousar se arriscar, também do ponto de vista eleitoral, para dizer que a política do Estado do Rio de Janeiro precisa da apresentação de um programa que não faça exclusivamente, que não tome as decisões exclusivamente no cálculo eleitoral mais preciso. Tem que ter uma dose de ousadia nessa história. Se não tiver uma dose de ousadia,
a gente não dá a possibilidade de atingir, de ganhar as mentes, os corações das pessoas. Eu acredito nisso, né? Ou seja, que a gente precisa ter a apresentação de um projeto que venha ganhar não só os segmentos da esquerda organizada, que não aceitam votar em Eduardo Paes, mas também a gente precisa dialogar com aquele e aquela que não vota 3, 4 eleições, porque já está convencido de que não tem mais jeito. Se ele consegue observar numa campanha eleitoral, olha, porra, aqui tem um nome que está falando aquilo que eu estou sentindo e que está sendo diferente das outras candidaturas que já estão aí montadas, como se fosse um script pré-definido com um ano de antecedência. Nós temos que dar a possibilidade das pessoas de construírem o que parece ser impossível. É claro que são realidades muito diferentes, mas o Mandani lá em Nova York também diziam que era impossível ele se eleger. Era impossível. O establishment já tinha o seu candidato escolhido, ou os seus candidatos. Ele fez uma campanha falando de preço de aluguel, falando de creche, de educação pública, falando do transporte público, e com atos durante o processo da campanha eleitoral que demonstraram que ele estava procurando romper com o script pré-estabelecido. As pessoas abraçaram e foram com ele. Mas você está correto. Se for uma avaliação exclusivamente pragmática, a definição ela deve ser pela pré-candidatura à reeleição a deputado federal. Mas dá para ousar e acreditar no impossível? Nós vamos avaliar nesse conjunto de consultas que nós estamos fazendo. Até esse momento já foram 12, nós temos ainda 38 pela frente até o final do mês de março. É isso que vai definir? É isso que vai definir. E qual é o critério? Agora, isso vai definir nos seguintes termos, né? Assim, se as pessoas definem que eu sou pré-candidato à reeleição, eu apresento essa intenção ao partido, aí não vai ter nenhuma dificuldade, porque eu já estou no exercício do mandato, e quem está no exercício do mandato tem a prerrogativa de ser candidato. Inclusive, muitas pessoas consideram que seria importante a candidatura para o fortalecimento da chapa, e tem todo o apoio do partido para tal. Agora, se as pessoas escolhem que eu devo ser pré-candidato a governador, eu apresento essa intenção ao partido, que vai avaliar, entre outros pré-candidatos que já se apresentaram também, que é o William Siri e a Thaís Ferreira, que são vereadores na capital, na cidade do Rio. E qual o critério estatístico proporcional para definir nessas prévias? Pergunto porque o senhor citou GERP. Eu, assim, me especializei em pesquisas ao longo do tempo, me permitiu até antecipar 10 prefeitos de campos, norte, noroeste e região dos lagos, na última eleição em 2022. Agora, eu prefiro não analisar pesquisa que mexe no PNAD, que mexe na proporção dos eleitores em classe socioeconômica, em religião. Infelizmente, o GERP faz isso, como o Prefab Futuro faz isso, o GPP faz isso. Essas pesquisas eu prefiro não analisar. Mas qual o critério proporcional para definir a sua decisão dentro das prévias? Não, quem vai definir são as plenárias. As plenárias são abertas. Então, evidentemente, o envolvimento para a definição é de pessoas que têm algum grau de acompanhamento ou de engajamento em relação ao mandato. Vou fazer a reunião em Campos. Quem é que vai estar lá? Vão estar lá as pessoas que estão interessadas em tomar essa decisão, ou pelo menos em acompanhar essa discussão. Então, ela não vai ser baseada numa pesquisa com o conjunto da população, mas com o conjunto daqueles que se dispuserem a participar dessa discussão. Então, ela não tem um valor ou uma característica estatística relacionada ao conjunto da população do estado do Rio de Janeiro, mas sim em relação às pessoas que, de alguma forma, já têm algum tipo de militância ou engajamento, ou, pelo menos, pessoas que estão acompanhando esse processo que querem participar dessa história e que estão convidadas. São reuniões abertas para tal. É como se fossem prévias ampliadas, onde você não tem só filiados ou militantes do partido político para tomar a decisão, mas todas as pessoas que querem. Outros países já fazem isso, né? Ou seja, o Chile, por exemplo, já faz isso para a definição de candidatura à presidência da República. Você vai lá, você não precisa ser do Partido Comunista
para votar que o candidato tenha que ser do Partido Comunista, o candidato representante da esquerda. A gente está fazendo esse ensaio também nessa nossa discussão prévia. A nossa intenção original, Luiz, era fazer 100 encontros, passando pelos 92 municípios do Rio. A gente teve que readequar esse calendário, porque vocês sabem, eu fui suspenso, e no dia seguinte da suspensão, todas as pessoas do mandato foram exoneradas. Então, existem dificuldades materiais evidentes, né, que todas as pessoas estão vivenciando, que são companheiros que são militantes, que estão tendo que correr atrás para colocar comida na mesa, né? Então, a gente teve que readequar esse calendário também, inclusive num processo de organização que a gente já estava tocando. Mas nós vamos fazer 50 encontros até o final do mês de março. Também o fato de que o partido lançou um calendário dizendo que a inscrição vai ser em março e a definição no mês de abril fez com que a gente pudesse acertar esse calendário das prévias. O próprio Aloysio falou mais cedo aqui que teve uma prévia dessa também, né, Aloysio? Feita por Garotinho, com quem ele teve uma conversa aí final de semana aí nas casuarinas aqui de São João da Barra. Agora, nessa, não? Foi. Nas eleições anteriores. Em 98, ele se elegeu prefeito, dizendo que ia concluir o mandato, né? Perdão, 96. Eu lembro disso. Aí ele faz um plebiscito em campo para saber se ele podia sair em 98 ou não, e o plebiscito vence, né? Coisa que o Paes nem chegou a fazer. O Paes também se elegeu prefeito dizendo que não ia governador, mudou de ideia, mas sem fazer plebiscito, nem prévio. O pior é que prometeu pela Portela e pelo Vasco, né? Não sei se vocês viram isso. Em uma das entrevistas ele disse: o senhor vai cumprir o mandato? Prometo pela Portela e pelo Vasco. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui, vamos para a política de campo de novo. Bora. A Aloysio lembrou bem que hoje a gente é aquela história, né? A gente vive aqueles tempos e aí depois você lá na frente que dá bate aquela bad, aquela saudade. Na década de 90, tínhamos lá o PSDB com o PT, aquela polarização. E agora, numa proporção gigantesca e com um ingrediente muito ruim, que é o ódio, nós temos a polarização hoje exagerada, radical. Como lidar com essa polarização, de novo, no campo da popularidade? E você traz uma coisa interessante, que é chama de matança, aí, o que Castro fez como técnica para buscar voto. Nós temos dois entendimentos pela população, e me parece que a gente tem discutido muito isso aqui, que esse ano, nessa eleição, o carrinho de supermercado, pelo menos no estado do Rio, não será tão fundamental e importante quanto a questão da segurança. E aí vem o dito popular que eu quero que você analise como que você pretende trabalhar, como é que é trabalhar isso, tanto para deputado para deputado federal ou pré-governador, que é, pela direita, bandido bom é bandido morto. Pela esquerda, o bandido que tem aí é culpa da sociedade. Como é que você vai trabalhar isso? Porque você tem a maioria direita. Como é que você vai mostrar para essa direita, que o eleitor de direita, que não é bem assim que a esquerda trabalha? Nogueira, a opinião das pessoas, ela não é uma fotografia, né? Ela é um filme. Ela vai se modificando a partir do momento em que você consegue amplificar o debate político, tensionar determinadas posições, apresentar teses que vão marcar o debate. Então, esse não é um quadro estático que, de véspera, ele se define sem a movimentação das próprias candidaturas. Um dia desse eu entrei num táxi e o taxista, falando da situação grave de violência no estado do Rio de Janeiro, ele fez um discurso o mais conservador possível no que dizia respeito à segurança. Ele não me reconheceu e eu fui introduzindo ali na conversa e em determinado momento eu botei Brizola na história. Quando eu boto Brizola na história, ele que tinha feito aquele discurso tão conservador, ele falou: mas eu estudei no CIEP. Se os CIEPs de Brizola de lá para cá tivessem continuado,
o estado do Rio de Janeiro estava numa situação muito diferente nos dias de hoje. Então, o ser humano também ele é atravessado por várias posições diferentes. O que vai pautar a campanha? Uma coisa eu tenho certeza. Se não tiver uma candidatura que paute os temas que tanto o candidato Cláudio Castro e Paz queiram, se essa candidatura não existir, eles vão manter naquilo que eles querem falar. Vocês acham que Paz ou o candidato de Cláudio Castro, até pouco tempo Paz podia ser o candidato de Cláudio Castro. Agora o que está se costurando é uma aliança informal, onde Paz não atrapalha Castro para o Senado e Castro não atrapalha Paz para o governo, né? Agora, até pouco tempo se discutiu uma aliança formal, uma declaração pública do Valdemar da Costa Neto, dizendo o nosso povo lá no Rio quer apoiar o Paz. E o Paz dizendo no aniversário do Luciano Vieira que tinha que ficar com o PL por amor ao Rio de Janeiro. Imagino que vocês tenham acompanhado isso também. Ele disse também que se mexeu com o Silas Malafaia, mexeu comigo. Também, do mesmo jeito que fez com Edir Macedo, com outros termos, na inauguração de um espaço público voltado para as religiões também na cidade do Rio de Janeiro, onde ele diz que ele era uma figura emblemática, histórica, importantíssima para o estado do Rio. Bom, mas dito isso, a minha pergunta é, essas candidaturas vão falar em reestatização da SEDAI? Isso não vai ser tema de eleição. Essas candidaturas vão falar em recuperação dos CIEPs de Brizola e Darcy Ribeiro com educação integral de fato? Não tem como. Como é que o candidato Castro vai falar isso, tendo inaugurado uma escola durante seu governo? Como é que o Paz vai falar isso, se na capital as crianças têm que ser pegas, os pais têm que pegar as suas crianças nas escolas às 3 horas da tarde, numa creche, com o regime que foi instituído pelo Paz? Qual é o pai ou a mãe que consegue, trabalhando, pegar o seu filho na escola às 3 horas da tarde? Eles vão falar em orçamento participativo, que distribua o poder político e que defina junto com as regiões como que o recurso tem que ser aplicado? Evidentemente que não vão, até pelos compromissos que têm com os poderes institucionais, com a maioria dos vereadores e dos prefeitos espalhados pelos municípios. Vai ser aquela campanha tradicional, Nogueira, que nós já conhecemos. Os 2 candidatos descendo de helicóptero, um monte de vereador esperando na porta do helicóptero, os seus staffs já preparados lá na reunião, eles chegando, falando para o staff, o pessoal batendo palma e tal. Esse é o modelo de campanha que nós vamos ter, tanto com o Paz quanto com o candidato de Cláudio Castro, se não for o mesmo, se não estiverem juntos na campanha eleitoral. Então nós vamos falar de segurança, mas com um formato diferente. Nós vamos falar de índices de violência e demonstrando experiências nacionais e internacionais que foram positivas para diminuir na prática os índices de violência. Nós vamos falar de plano estadual de redução de homicídios. Nós vamos falar de incidir nas unidades prisionais de uma maneira que diminua a espiral da violência, porque as unidades prisionais hoje amplificam a espiral da violência. Para isso, nós vamos ter que falar de um projeto que eu apresentei como deputado, voltado para o Estado do Rio, que foi um Plano Nacional de Educação nas Unidades Prisionais, com um Plano Estadual de Educação nas Unidades Prisionais. Nós vamos ter que falar, sim, de recuperação dos territórios, sem controle territorial pelo crime organizado, mas trabalhando para além da ação militarizada. Nós vamos ter que falar de gás, nós vamos ter que falar de transporte público, nós vamos ter que falar de internet pública proporcionada por parte do governo estadual. Nós vamos ter que falar de tarifa zero, com os compromissos que essa turma tem com o setor privado de transporte. Eles vão falar em tarifa zero? Não vão, de jeito nenhum. Então, ou seja, nós temos os melhores elementos para demonstrar que a modificação da situação do Estado do Rio de Janeiro não pode ser a repetição de um mesmo programa. Vocês me desculpem, mas eu tenho que dizer, é a mesma elite política dirigente que governa o Estado do Rio de Janeiro, entra governo, sai governo.
com algumas pequenas alterações. Ou seja, mas tem figuras que se repetem em todos os governos. Nós chegamos ao cúmulo aqui no estado do Rio de Janeiro, veio de Witzel, continuou com Cláudio Castro, de ter o candidato a Senado lá de Sergipe, sendo secretário de articulação política com a Assembleia Legislativa, porque é indicado por Eduardo Cunha. Então entra governo, sai governo, essa turma continua mandando por aqui. O fato é esse, essa é a realidade. Então, assim, como é que se dialoga, respondendo objetivamente a sua pergunta, com um eleitorado com posições mais conservadoras em alguns campos da sua vida, fazendo a discussão política que modifica, do ponto de vista prático, a vida daquele que é trabalhador. Qual o trabalhador que não vai querer ter um aumento da sua renda como trabalhador, não tendo que pagar o preço de transporte que paga hoje? Qual é o trabalhador que não vai querer que tenha o seu filho, meu filho está com 4 anos de idade? A maior preocupação que eu e Sami, minha companheira, que é deputada federal por São Paulo, temos na nossa vida é o nosso filho, como é que ele vai estar na escola, como é que ele vai estar se sentindo. Um pai trabalhador, uma mãe trabalhadora, quer saber que pai e mãe trabalhadora que não vai querer ter o seu filho estudando num CIEP, se ele puder ser recuperado, como foi no período de Brizola e Darcy Ribeiro. E eu não vou falar de segurança, Nogueira, de maneira abstrata. Eu sei o que é. Uma mãe não conseguir a comida descer na garganta depois de perder o seu filho de forma violenta. Eu sei o que é uma família adoecer por perder o seu filho de forma violenta. Eu vivi isso dentro da minha casa, com o assassinato do meu cunhado, que era um daqueles médicos que estava lá no quiosque, na Barra da Tijuca. Então, eu não vou falar de maneira abstrata, mas eu vou falar com aquilo que dá resultado. A matança que Cláudio Castro fez na Penha e no Alemão modificou alguma coisa a realidade dos moradores da Penha e do Alemão? Coisa nenhuma, pelo contrário, só para pior. No dia seguinte, as mesmas estruturas estavam lá, consolidadas. Modificou alguma coisa na realidade objetiva da vida daquelas pessoas? Não. Então, nós vamos fazer um debate franco, aberto. E eu não tenho dúvida que falando desse jeito, conversando com as pessoas, sem máscara, sem escamotear, a gente consegue fazer com que as pessoas fiquem empolgadas com essa pré-candidatura, se essa for a decisão. Perfeito. Deputado, a gente precisa fazer uma pausa rápida agora, são 8h06, só o tempo da gente tomar um café, uma água, e a gente volta para falar mais, e aí a gente vira essa pauta também, vamos falar um pouco dessa suspensão que você recebeu, e ainda ao fim do programa, a gente vai te pedir para fazer uma projeção também das eleições aí, 2026, baseado nas pesquisas, né? A presidente da República, governador, que você já está trazendo aqui para a gente, também senador, como é que fica? Tá certo? São 8h07. Maravilha. Então, rápido aqui, intervalo, Aloysio, meu caro Glauber de Medeiros Braga, rapidamente aqui. Você é parente de Roberto Carlos, não, né? Que Roberto Carlos tem... não. Tá bom, poxa, Roberto Carlos tem Braga. É verdade, mas não Ele sou tem não. Braga. Bom, e é uma família, né? Não é tão comum, né? Vamos lá. São 8h07, então, aqui na Folha FM. Pausa rápida, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos. A seguir, continuaremos conversando aqui com o deputado Glauber Braga. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece